Capítulo 53. Sr. Wickham ficou tão satisfeito com essa conversa que nunca mais se incomodou ou procurou sua querida cunhada Elizabeth ao tocar no assunto. E ela ficou satisfeita ao saber que dissera o suficiente para mantê-lo quieto. O dia da partida dele e de Lídia logo chegou, e Sra. Bennet foi forçada a se submeter a uma separação que, uma vez que seu marido de maneira alguma concordou com o plano de todos irem a Newcastle, deveria provavelmente durar pelo menos um ano. "Oh, minha querida Lídia", ela disse, "quando nos encontraremos de novo?" "Oh, Deus, eu não sei, talvez não nestes 2 ou 3 anos. Escreva para mim com bastante frequência, minha querida. Tanto quanto eu possa, mas sabe que mulheres casadas nunca têm muito tempo para escrever. Minhas irmãs podem escrever, não terão nada mais a fazer." O adeus do Sr. Wickham foi muito mais afetuoso do que o de sua esposa. Ele sorriu, pareceu belo e disse muitas coisas bonitas. "Ele é um rapaz tão fino", disse o Sr. Bennet, assim que eles saíram da casa. "Nunca vi um igual. Ele sorri com afetação e esforço e é amoroso com todos nós. Estou extraordinariamente orgulhoso dele. Desafio até o Sr. William Lucas a produzir um genro mais valioso." A perda da filha deixou a Sra. Bennet muito embotada durante vários dias. "Com frequência penso", disse ela, "que não há nada pior do que se despedir de amigos. Fica-se tão abandonada sem eles." "Esta é a consequência, veja bem, minha senhora, de casar uma filha", disse Elizabeth. "Deve lhe satisfazer em muito que suas outras 4 estejam solteiras." "Não é isso. Lídia não me deixou apenas porque se casou, mas só porque o regimento do marido acontece de estar tão distante. Se estivesse mais próximo, ela não teria ido tão rápido. Mas a condição deprimida em que esse evento a lançou logo foi atenuada e sua mente novamente se abriu à agitação da esperança por uma notícia que então começou a circular. A governanta em Nashfield recebera ordens de preparar a recepção de seu patrão, que chegaria em 1 ou 2 dias, para caçar durante várias semanas. Sra. Bennet ficou muito inquieta. Ela olhava para Jenny e sorria e balançava a cabeça em sequência. Bem, então o Sr. Bingley está voltando, irmã", pois foi a Sra. Phillips que lhe trouxera a notícia. "Bem, melhor assim. Não que me importe muito, porém, ele não é nada para nós, você sabe, e estou certa de nunca querer olhar para ele novamente. Porém, é muito bem-vindo para a Netfield, se gosta. E quem sabe o que pode acontecer? Mas não diz respeito a nós. Você sabe, irmã, concordamos há tempos nunca mencionar uma palavra sobre o assunto. Então é certo que esteja vindo?" "Pode confiar nisso", replicou a outra, "pois a Sra. Nichols esteve em Meryton noite passada. Eu a vi passar e eu mesma saí com o propósito de saber a verdade. E ela me disse que certamente era verdade. Chega quinta-feira, no mais tardar, mas mais provavelmente na quarta-feira. Ela estava indo ao açougueiro. Ela me disse que com o propósito de encomendar um pouco de carne para a quarta-feira. E comprou 3 pares de patos na hora do abate." Senhorita Bennet não pôde ouvir sobre a sua chegada, sem enrubescer,
Já se passavam muitos meses desde que ela mencionara o nome dele a Elizabeth. Mas agora, assim que estavam sozinhas, ela disse: Vi que você me olhou hoje, Lise, quando minha tia nos contou a presente história. E sei que pareço incomodada, mas não imagine que é por algum motivo tolo. Estou apenas confusa neste momento, porque senti que alguém me observava. Eu lhe asseguro que a notícia não me afeta nem com prazer, nem com dor. Estou feliz por uma coisa: ele vem sozinho. Assim, deveremos vê-lo menos. Não que eu esteja com medo de mim mesma, mas temo os comentários das outras pessoas. Elizabeth não sabia o que pensar. Se ela não o tivesse em Derbyshire, poderia supor que ele fosse capaz de ir para lá, com nenhuma outra vontade que não é reconhecida. Mas ainda o julgava inclinado por Jane, e ela hesitava quanto à grande probabilidade de ele vir com a permissão de seu amigo, ou dele ser corajoso bastante para vir sem ela. Ainda assim, é difícil. Ela pensava às vezes que este pobre homem que venha para uma casa que ele legalmente alugou, sem levantar toda esta especulação, irei deixá-lo a sós. Apesar do que sua irmã declarara e realmente acreditava ser seus sentimentos, na expectativa de sua chegada, Elizabeth poderia facilmente perceber que seu estado de espírito estava afetado por isso. Estava mais inquieto, mais desequilibrado do que ela frequentemente havia visto. O assunto, que tinha sido tão calorosamente discutido entre seus pais cerca de 1 ano atrás, era novamente trazido à tona. Assim que o Sr. Bingley chegar, meu marido, disse a Sra. Bennet, você certamente o visitará. Não, não, você me forçou a visitá-lo ano passado e prometeu que se eu fosse vê-lo, ele se casaria com uma de minhas filhas. Mas isso terminou em nada, e não serei enviado a um tolo errante outra vez. Sua esposa lhe explicava o quanto era absolutamente necessário tal atenção de todos os cavalheiros da vizinhança ao seu retorno a Netfield. É uma etiqueta que eu desprezo, disse ele. Se ele quer nossa companhia, deixe-o que a busque. Ele sabe onde moramos. Não gastarei minhas horas a correr atrás de meus vizinhos todas as vezes que eles se vão e voltam novamente. Bem, tudo o que sei é que será abominavelmente rude se você não visitá-lo. Mas, porém, isso não deve evitar que eu o convide para jantar aqui. Já decidi. Devemos ter senhora Long e os Goodmans em breve. Isso somará 13 conosco, de modo que haverá espaço à mesa para ele. Consolada por tal decisão, ela estava mais capaz de tolerar a falta de educação do marido. Embora fosse mortificante saber que todos os vizinhos pudessem ver o Sr. Bingley em virtude disso, antes deles. Ao se aproximar o dia da chegada dele, começo a lamentar que ele venha, de qualquer maneira, disse Jane para sua irmã. Não seria nada, poderia vê-lo com perfeita indiferença, mas mal posso suportar que ele seja perpetuamente falado. Minha mãe é bem intencionada, mas ela não sabe, ninguém pode saber, o quanto sofro pelo que ela diz. Ficarei feliz quando sua estadia em Netfield terminar. Gostaria de dizer algo para confortá-la, respondeu Elizabeth, mas está totalmente fora de meu alcance. Você deve senti-lo, e a satisfação habitual de pregar a paciência a alguém que sofre-me é negada, porque você sempre a tem bastante. Sr. Bingley chegou. Sra. Bennet, com a ajuda dos criados, se esforçou para obter as notícias mais frescas a respeito, para que o período de ansiedade e preocupação de sua parte pudesse durar o máximo possível. Contava os dias que deveriam passar antes que o convite pudesse ser enviado.
sem esperanças de vê-lo antes. Mas, na terceira manhã, após a chegada dele em Hertfordshire, ela o viu entrar pelo adro, a partir da janela de seu quarto de vestir, e cavalgar em direção da casa. Suas filhas foram ansiosamente convocadas a partilhar de sua alegria. Jenny se manteve firme à mesa, mas Elizabeth, para satisfazer sua mãe, foi à janela. Ela olhou e viu Mr. Darcy com ele, e sentou-se novamente ao lado da irmã. Há um cavalheiro com ele, mamãe, disse Kitty. Quem pode ser? Provavelmente algum outro conhecido, minha querida. Creio, estou certa de não conhecê-lo. Ah, respondeu Kitty, parece que é aquele homem que costumava andar com ele antes, Mr... Qual o seu nome? Aquele homem alto e orgulhoso. Bom Deus, Mr. Darcy, é ele mesmo, eu juro. Bem, qualquer amigo do Mr. Bingley é sempre bem-vindo aqui, com certeza. Mas também devo dizer que eu odeio muito vê-lo. Jane olhou para Elizabeth com surpresa e preocupação. Ela pouco sabia do encontro deles em Derbyshire e, portanto, sentiu o constrangimento que deveria se abater sobre sua irmã ao vê-lo quase pela primeira vez depois de receber sua carta explicativa. Ambas as irmãs estavam muito desconfortáveis. Cada uma sentia pela outra e, claro, por si mesmas. E a mãe delas falava de seu desgosto por Miss Darcy e da sua decisão de lhe ser cortês apenas como amigo de Miss Bingley, sem ser ouvida por nenhuma delas. Mas Elizabeth tinha fontes de intranquilidade que não poderiam ser suspeitadas por Jane, a quem ela ainda não tivera a coragem de mostrar a carta de Sra. Gardiner ou contar sua mudança de sentimentos para com ele. Para Jane, ele apenas poderia ser o homem cujas propostas ela sempre recusara e cujo mérito desvalorizava. Mas para sua própria e mais abrangente informação, ele era a pessoa a quem toda a família estava em dívida pelo principal dos benefícios e a quem ela considerava a si mesma com um interesse, se não tão terno, pelo menos razoável e justo, como o que Jane sentia por Bingley. Sua surpresa pela chegada dele, por ele vir a Nashfield, a Langbourne, e procurá-la voluntariamente outra vez, era quase igual ao que ela experimentara ao ver pela primeira vez seu comportamento alterado em Derbyshire. A cor que fora levada de seu rosto voltou por meio minuto com um brilho maior, e um sorriso de prazer acrescentou fulgor aos seus olhos, enquanto ela pensava que a afeição e os desejos dele deveriam ainda estar inabalados por aquele espaço de tempo. Mas ela não estava segura. Deixe-me ver primeiro como ele se comporta, disse ela. Será ainda muito prematuro esperar algo. Sentou-se intencionada a trabalhar, lutando para se compor, e sem ousar erguer os olhos, até que a ansiosa curiosidade os levou ao rosto da irmã, enquanto o criado se aproximava da porta. Jane parecia um pouco mais pálida que o usual, porém mais serena do que Elizabeth esperava. Ao surgir dois cavalheiros, seu rubor aumentou. Contudo, recebeu-os com tolerável calma e uma propriedade de comportamento igualmente livre de qualquer ressentimento ou afabilidade desnecessária. Elizabeth disse tão pouco a eles quanto a polidez permitia, e se sentou-se novamente diante de seu trabalho, com uma ansiedade que não poderia controlar com frequência. Aventurava-se apenas a um relance para Darcy. Parecia sério, como sempre. Pensou que aparentava mais como em Hertfordshire do que como tinha visto em Pemberley. Mas talvez ele não pudesse ser na presença de sua mãe o que fora diante dos seus tios. Era uma suposição dolorosa, mas não improvável. Bingley ela vira igualmente por um instante, e nesse curto período o viu parecer tão satisfeito quanto embaraçado. Fora recebido por Sra. Bennet com um grau de cortesia que fez com que as duas filhas se envergonhassem, especialmente ao contrastar
com a cortesia fria e cerimoniosa da mesura e atenção dada ao amigo dele. Elizabeth, particularmente, que sabia que sua mãe devia ao último a preservação de sua filha favorita da infância irremediável, estava magoada e incomodada, ao nível mais doloroso pela distinção tão mal aplicada. Darcy, após de perguntar como estavam Sr. e Sra. Gardiner, uma pergunta que ela não pôde responder sem se confundir. Mal disse outra coisa. Ele não se sentou ao lado dela. Talvez esse fosse o motivo de seu silêncio. Mas não foi assim em Derbyshire. Lá, falara com os amigos dela, quando não podia conversar com ela mesma. Mas agora, vários minutos se passaram sem trazer o som de sua voz. E quando, ocasionalmente, incapaz de resistir ao impulso da curiosidade, ela levantava seus olhos para o rosto dele, frequentemente o descobria olhando para Jenny e para ela, e, costumeiramente, para nenhum lugar além do chão. Claramente expressava mais pensamento e menos ansiedade em agradar do que quando se encontraram pela última vez. Ela estava desapontada e irada consigo mesma, por assim estar. Eu poderia esperar ser de outro modo, disse ela. Então, por que ele veio? Ela não tinha ânimo de conversar com ninguém mais além dele, e com ele mal tinha coragem de falar. Ela perguntou pela irmã dele, mas não pôde fazer mais. Faz muito tempo, Sr. Bingley, desde que partiu, disse a Sra. Bennet. Ele prontamente concordou. Comecei a temer que nunca mais voltasse. As pessoas dizem que quis deixar o lugar por completo na festa de Michaelmas. Mas, porém, espero que não seja verdade. Muitas mudanças ocorreram na vizinhança desde que partiu. Senhorita Lucas está casada e instalada, e uma de minhas próprias filhas, suponho que tenha ouvido a respeito, de fato, deve ter visto nos jornais. Estava no The Times e no The Courier. Eu sei, embora não tenha sido publicado como devesse, apenas dizia recém-casados, George Wickman com Miss Lydia Bennet, sem haver uma sílaba sobre o pai dela ou o lugar onde ela vivera, ou qualquer coisa. Foi arte de meu irmão Gardiner, também, e me pergunto como veio a realizar um negócio desagradável como esse. Você viu isso? Bingley replicou que sim, e fez seus cumprimentos. Elizabeth não ousou erguer seus olhos. Ela não poderia dizer, portanto, como Miss Darcy ficou. Na verdade, é algo delicioso ter uma filha bem casada, continuou a mãe dela. Mas, ao mesmo tempo, Sr. Bingley, é muito difícil tê-la tão longe de mim. Eles foram para Newcastle, um lugar localizado bem ao norte, ao que parece, e deverão ficar por lá não sei por quanto tempo. O regimento dele está lá, pois suponho que tenha ouvido que ele deu baixa de seu posto na milícia de Shire e que se integrou ao corpo regular, graças a Deus. Ele tem alguns amigos, embora talvez não tantos quanto mereça. Elizabeth, que sabia que o ataque fora dirigido a Miss Darcy, estava tão envergonhada e tão triste que mal podia se manter em seu lugar. Porém, o sentimento extraiu dela o esforço de falar, o que nada mais havia sido tão eficaz antes. E ela perguntou a Bingley se ele pretendia ficar no campo naquele momento. Algumas poucas semanas, ele acreditava. Quando tiver caçado todos os seus pássaros, Miss Bingley, disse a mãe dela, peço que venha aqui e casse tantos quantos quiser nas terras do Sr. Bennet. Estou certa de que ele ficará imensamente feliz em lhe prestar tal favor e guardará todas as melhores revoadas para você. A tristeza de Elizabeth aumentava com tal desnecessária e pomposa atenção. Se a mesma clara perspectiva surgisse nesse momento, como as tinha favorecido um ano antes. Tudo, como estava convencida, se apressaria à mesma vexatória conclusão. Naquele instante, ela sentia que anos de felicidade não poderiam fazer Jenny ou ela mesma compensar os momentos de tão dolorosa confusão. O meu maior desejo, disse para si mesma, é nunca mais estar na companhia dos dois. Tal companhia não pode proporcionar o prazer que esteja em sintonia com tal desgraça como esta.
que eu nunca mais veja um ou outro novamente. Porém, a tristeza, que nem anos de felicidade deveria oferecer compensação, logo depois recebeu um alívio substancial, pela observação do quanto a beleza de sua irmã reacendera a admiração de seu antigo enamorado. Ao adentrar, ele mal falara com ela, mas a cada 5 minutos parecia dar cada vez mais de sua atenção. Ele a descobriu tão bela quanto ela estava no ano passado, e tão bem-humorada quanto sincera, embora não tão loquaz. Jane estava ansiosa para que não se percebesse mudança alguma nela, e estava realmente convencida de que ela falava tanto quanto antes, mas sua mente estava tão ocupada que nem sempre ela sabia quando estava em silêncio. Quando os cavalheiros se levantaram para partir, Sra. Bennet estava atenta à sua intencionada civilidade e foram convidados comprometidos a jantar em Ledbourne no prazo de alguns dias. Você bem que me deve uma visita, Sr. Bingley, ela acrescentou, pois quando foi para a cidade, no último inverno, prometeu que jantaria com nossa família assim que voltasse. Não me esqueci, veja, e lhe asseguro, fiquei muito desapontada por você não voltar e cumprir com a sua palavra. Bingley pareceu um pouco tolo com essa reflexão e disse algo que se relacionava com o fato de ter sido impedido pelos negócios. Então eles se foram. Sra. Bennet se inclinou a pedir que ficassem e jantassem lá naquele dia. Mas, embora ela sempre tivesse uma boa mesa, não pensava que algo inferior a 2 pratos seriam bons o bastante para um homem com quem tinha ansiosos planos, o que satisfaria o apetite e o orgulho de quem recebia 10.000 libras por ano. E este foi o capítulo 53. Espero que você tenha gostado, e se você está gostando do livro e do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. A Voz do Livro, o seu canal preferido de livros. Saudações, até o próximo capítulo.